A paz seja Jesus para os irmãos, amém? Meu nome é Kleber, sou o presbítero Kleber da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Iva. Estamos aqui para a gente comentar aí a nossa lição de número 2, da nossa revista do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será ministrada na Igreja do Jardim Iva, na Travessa Tigresa número 82, no dia 9/7/2023. Se até lá Jesus não voltar, estaremos lá para ministrar essa aula, para aumentar aí o nosso conhecimento. Lembrando que essa aula, que essa revista, essas lições são lições de cunho apologético, que é para a gente aí aprender e ter argumentação para poder refutar o pecado que não de perto nos está rodeando ultimamente, Então a lição de número 2 aí é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então o que era pecado hoje já não é mais, o que não podia hoje já pode. E aí a gente vai falar um pouco aí dessa revista. Tem os títulos bastante sugestivos aí, Definição de pecado, a corrupção total. Vamos falar também das teologias do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico. Então é uma lição bastante interessante para a gente aprender cada vez mais a palavra de Deus, amém? Vamos começar aqui então o nosso texto áureo. Nosso texto áureo aqui da nossa revista encontra-se em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então isso está em Romanos capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, mas por Jesus Cristo entrou a vida. Então é só Jesus que pode nos dar a vida. A introdução vai falar lá do Éden, do pecado, pecado, da inclinação do erro lá no Éden. Então o pecado lá do Éden colocou a humanidade com inclinação, com o coração inclinado ao erro. E por isso hoje a regeneração só é possível desfazer essas consequências da natureza transformada pelo pecado através da obra redentora de Cristo, Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normatização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Então, a gente percebe aí que o que era pecado já não é mais, houve uma mudança drástica aí naquilo que se falava de pecado, naquilo que se falava de erro, E pecado é pecado, não existe nenhuma forma de pecado. O que era pecado quando Paulo falou, hoje não ser pecado mais. Então a gente vai falar agora aí do nosso primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Dentro desse tópico vai ter a definição do pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. Então, aí dentre aí os termos da palavra pecado, existe o substantivo hebraico chatá, cuja raiz é errar o alvo, Seu correspondente grego, armatia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Essa palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, trata-se de uma rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Então, a gente percebe aí que a definição de pecado está bem clara. E a definição de pecado e a sua consequência é o afastamento total de Deus e do seu Espírito Santo. Então não é possível eu ser um homem crente, uma mulher crente, uma pessoa que está na igreja adorando ao Senhor e cometer pecado. Então Deus está se afastando. Existem vários casos aí na Bíblia, A gente pode perceber aí quando o próprio Davi cometeu aquele erro grave com Betseba e depois assassinou Urias para poder encobrir o erro. Ele mesmo fala: Senhor, não retira de mim teu Espírito Santo, mas renova em mim teu espírito reto. Por quê? Porque o Espírito Santo se afasta, Fica longe. Não tem como ter comunhão com o Espírito e errar o alvo. Para ter comunhão com o Espírito, tem que sempre acertar o alvo. Então a definição de pecado aí é errar o alvo. E é um erro moral também, Então fica claro pra gente aí. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Então a criação do Éden, quando Deus criou Adão e depois criou a Eva, eles eram sem pecados. E dotado de livre-arbítrio. Isso fica claro: quando eles vão pecar, Deus ele não interfere, porque é o livre-arbítrio, você escolhe, Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu a humanidade. E não foi só a humanidade. Esses dias, conversando com o pastor Luizinho, até umas semanas atrás, eu fui conversando com ele, a gente até tocou no assunto da natureza,
o impacto que isso trouxe para a natureza, porque o leão não era carnívoro, o leão era herbívoro ou comia que tipo de coisa, e de repente os animais que estavam todos juntos ali, né, que convivia ali em harmonia, aqueles animais um vira presa, outro vira predador, e ali até a corrupção geral da natureza aconteceu. Então não foi só a humanidade. O pecado não entrou só na humanidade, no ser humano. O pecado ele atingiu o ser humano, a natureza, de uma forma terrível. Terrível, terrível, terrível. Os mares, os animais dos mares, os animais terrestres, todos sofreram essa consequência do pecado. E hoje nós vemos que os animais andam em bando e um não se dá com o outro. Coisa que não acontecia quando Deus criou ali o mundo, criou os animais, criou o homem e tudo mais. Então o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo. Não é porque eu nasci no meio do pecado que por causa do exemplo da humanidade as crianças vão vir. Não é isso. A consequência do pecado está no DNA, né? Nós que os seres humanos hoje, ele tem esse DNA do pecado. A Bíblia fala que o homem é mau desde a sua meninice, né? Então isso é a consequência, é universal. Isso é universal, tá? Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da morte, né, da condenação da morte. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Então, por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, mas por Cristo entrou a vida, né? Então, por ele nós somos justificados aí. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Por causa da queda, né, todas as áreas, a gente acabou de falar da natureza, todas as áreas foram corrompidas. Então, o mundo vivia, né, estava ali imerso a uma sintonia com Deus, uma ligação com Deus muito forte, né? E o pecado, né, o pecado cometido lá, o pecado original que foi cometido lá no Éden, corrompe o homem e todo o processo, tudo ali sai daquele ciclo, né, daquele contato com Deus. E aí ele só pode ser liberto pelo convencimento do Espírito, somente por meio da graça de Deus, que o homem recebe essa capacidade, né, de se livrar do pecado. E é uma coisa gratuita. A graça de Deus é uma coisa gratuita e vem de Deus, não é do homem. O homem não tem poder para se salvar, né? Muitos falam das obras, né? Porque as obras, temos que fazer boas obras. As obras não salvam, irmãos. O que salva é a fé em Cristo. O que livra o homem do pecado, o que limpa, o próprio Jesus falou, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que limpa o homem é a palavra de Deus através de Cristo, né? É Cristo através da palavra que consegue tirar essa corrupção do coração do homem. Chegamos aí ao nosso segundo tópico, as teologias modernas, e tem várias, tem muitas teologias. Tem a teologia do pecado social. Essa teologia, ela remonta lá de Medellín, na Colômbia e do México, né? E ela defende o pecado como algo construído por meio de estruturas opressoras, né? Então, desigualdade social, falta de emprego, pobreza, injustiça, que leva o homem, esse pecado deixa o homem nesse nível. Então, o homem não peca porque é pecador, ele peca por causa da situação, por causa do meio, né? Então, o pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Então, a mudança de ênfase do pecado original, que é natureza humana, passa a ser um pecado estrutural. Então, o homem, coitado, por que ele faz? Por que ele peca? Porque o meio que ele vive proporciona a ele essa dificuldade, né? Essa injustiça, essa desigualdade, leva esse homem a cometer pecado. Então, se fosse assim, os ricos não pecavam. Tem dinheiro, vive bem, vai pecar para quê? Né? Então, isso aí é uma teologia que... Passar aí por uma exegese bíblica, você já percebe que ela é besteira, ela é balela, não existe isso. Eu estou tirando aí a culpa do homem e colocando a culpa no meio, a culpa no ambiente, não. E a culpa é do homem mesmo, tá? Não tem como você falar que eu sou o pecador, eu faço isso, faço aquilo, por causa do meio que eu vivo não proporciona para mim oportunidades. Isso não existe. Então, a partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Então, Cristo morreu em vão. Basta todo mundo ter emprego, todo mundo ter dinheiro, todo mundo ter casa, e ninguém peca mais e todo mundo pro céu. Coisa que não é assim. Naturalmente, isso é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Claro que é pecado, claro que é errado. Lamentações 3:9, 3:39 diz o quê? Do que se queixa o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados, né? Em Romanos 7,5 diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, independente do meio, tá? Independente da situação, o homem é pecador. O homem é pecador, isso não tem o que fazer. O homem peca desde que nasce,
desde que o mundo é mundo. E quem tira o homem do pecado é Cristo. Não é a desigualdade social, não é porque o homem vive imerso a uma crise moral ou a uma crise social, isso não tem nada a ver, isso não pode explicar o pecado. A teologia aqui, a gente tem aqui a teologia da libertação, né? Aí a gente fala aqui da teologia da libertação, é uma outra conversa aí, né? Então assim, a teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Então socialismo, comunismo ali. Ela nasce na década de 70 com Gustavo Gutierrez e vem para o Brasil com Leonardo Boff. O estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado. Não é a doutrina, não é Cristo que liberta, tá? Mas na indignação social para libertar o homem da justiça social, econômica e cultural. Então, nesse impulso aí surgem as teologias de cunho emancipatório, né? De raça, que são disfarçadas por uma roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Ou seja, a gente não cumpre regras. O homem, para poder se livrar do pecado, ele tem que se livrar das regras. Então, quando você se liberta das regras, né? Se liberta aí dessa injustiça social que eles falam, econômica e cultural, então você está sendo aí liberto do pecado. Então não precisa da Bíblia, né? A teologia da libertação não precisa da Bíblia. Então ele transforma o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo, tá? Então isso aí a gente vai estudar mais a fundo no domingo, dia 2 de julho, aí na nossa aula de escola bíblica dominical, dia 9 de julho, na nossa aula de escola bíblica dominical. Temos aqui o nosso terceiro tópico, que é o liberalismo, né? O liberalismo teológico. Então a gente vai falar agora aqui da reforma protestante, né? Aí floresce aí o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, e aí olha só que interessante, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, elas são questionadas. Os milagres são considerados mitológicos, não existiram, foi apenas aí algo fantasioso, né? Não é uma coisa que existiu. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, ou seja, as doutrinas não podem ser levadas em conta, até porque isso já faz tanto tempo. Porque a gente vai ter que seguir um livro que foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás? Está um pouco fora de contexto nos dias de hoje. Então, reinterpreta-se e ressignifica-se todas essas doutrinas. E Paulo deixa isso muito claro, né? A própria Bíblia fala que não podemos tirar um tio da palavra de Deus. E isso estão querendo fazer. Então, troca essa mensagem de salvação e arrependimento, confissão dos pecados e mudança de caráter por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado, então vamos misturar todas as religiões aí, porque todas elas levam a Deus, independente da religião, todas elas levam a Deus. Então, eu posso ser dessa ou daquela, todas levam a Deus. E toda experiência espiritual é considerada válida, seja ela qual for. Né? Então, a Bíblia perde-se o valor, pode ter, pela palavra de Deus, ser uma coisa inerrante, ser algo que não é inspirado por Deus. Então, toda experiência espiritual ela é validada para ir para um contato com Deus. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então, como diz ali em 2 Timóteo 4:3, né? A gente vai ler aqui porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E isso é uma profecia escatológica, irmãos. Isso aí é uma escatologia, é uma coisa que está se cumprindo hoje. Paulo disse isso para Timóteo, né? Deus usando ali Paulo para escrever essa carta a Timóteo ali, o pastor Timóteo. E ele fala, olha Timóteo, haverá tempos aí, Timóteo, que ninguém mais vai suportar essa doutrina. Ninguém vai mais aguentar ouvir a palavra verdadeira e fiel. Vai ser tão difícil pregar a palavra, falar da palavra de Deus, que homens terão comichão nos ouvidos e vão amontoar vários doutores, ciência, teologia do liberalismo, um monte de coisa, para poder reinventar, ressignificar, reescrever as doutrinas que foi dada pra gente pelo próprio Cristo. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Né? É o que a gente vê hoje aí. A liberação, a teologia da liberação, a gente vê aí igrejas abrindo portas para um monte de coisa errada. E infelizmente é o que tem que se cumprir da palavra de Deus. E aí, finalizando aí o nosso terceiro tópico, né? A gente vai falar da normatização do pecado, crise ética e moral. Vamos falar aí da imoralidade sexual e da dessacralização da vida. Então, nosso primeiro tópico aí a gente vai falar sobre a ética, né? A crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta, né? Essa conduta colocada em prática, recebe o nome de moral.
Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, porém o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Então a gente entende por que é importante, irmãos, essa revista vir agora nessa época, nesse tempo. Porque ela, como a gente já falou, eu vou falar bastante disso, tá? Ela é apologética, ela tem um cunho apologético. Então ela vai ensinar você a não brigar, tá? Porque o crente ele não briga, o crente ele ora, né? A não discutir. Ele vai ensinar você a ouvir, ver, e dentro ali do seu entendimento, você lembrar dessa lição e falar, não, mas isso eu não aprendi assim. Isso eu aprendi desse jeito. E eu sei que isso aqui está sendo desviado ou deturpado da verdadeira doutrina bíblica, da sã doutrina, como disse o nosso irmão Paulo, lá para Timóteo. Se te perguntarem, você vai falar. Se não te perguntarem, você não será contaminado. Isso aqui é a vacina, está muito em voga hoje, né? Falar de vacina. Vacina contra isso, vacina contra aquilo. Então isso aqui é a vacina que o cristão vai tomar sem a necessidade de agulha. Essa vacina vai entrar pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, você vai mastigar, né? Espiritualmente, simbolicamente falando. É para você conseguir se proteger a sua família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, proteger os seus irmãos, proteger os professores, as professoras, proteger os alunos da igreja de falácias, de conversas que na verdade você sabe que está errado. Então, é para isso que essa lição vai servir. E claro, se precisar argumentar com pessoas que não conhecem, você vai poder argumentar também, porque você conhece agora. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se transforma moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Claro, posso enumerar aqui temas aqui aos quilos para os irmãos aqui, né? Violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normatizados, tais como a imoralidade sexual, aborto, o uso de drogas ilícitas, a legalização da droga, a legalização do aborto, a imoralidade sexual hoje aí, né? A gente vê aí de várias formas e procuram respaldo bíblico para isso e não tem. Né? Todas as vezes que a gente vê a imoralidade sexual na Bíblia, a gente percebe que houve ali uma punição severa. Se a gente parar para analisar o adultério de Davi, ele foi punido severamente, né? Adultério e homicídio. Então ele foi punido severamente por Deus por ter desacatado, por ter desobedecido uma ordem estritamente de Deus. Então a gente percebe aí que não existe dentro da palavra de Deus algo que possa atestar, né, a imoralidade, o aborto, o uso de drogas e por aí vai. Aí a gente passa aqui para imoralidade sexual, que quase hoje não acontece, né, irmãos? Então a deturpação do pecado, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão do corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal e normaliza-se várias práticas aí, né, que são aversas à vontade de Deus. Deus não se agrada. A doutrina da castidade, ela fica como opressora. Então, a moça que casa virgem, ela é maluca. Como que você pode casar virgem com 20, 22 anos? O homem que não vai cometer um ato sexual antes do casamento, um crente salvo, ele é taxado de vários nomes, né? Ele é taxado de vários adjetivos aí, porque ele se guarda para a futura esposa. A esposa, que ainda não é esposa, mas será, se guarda para o seu marido, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher só conheçam a nudez um do outro quando estão casados, né? Se não houver o casamento, se não houver ali o documento oficial, a bênção de Deus na igreja, isso se torna um erro bíblico, e Deus não se agrada, a gente chama isso de fornicação. E hoje a luxúria, a fornicação, a pornografia, ela está aí, né? Ela está aí, infelizmente ela está aí. As nossas crianças aí, estava até vendo esses dias aí várias vezes no YouTube, eu estava vendo algumas coisas sobre pornografia, e tem estudos que mostram que crianças com 9 anos, 8, 9, 10 anos, às vezes até um pouco mais cedo, uma porcentagem muito grande, você já tem acesso à pornografia no celular. Os pais permitem que essa criança fique com o celular sem uma supervisão, coisa que sinceramente eu não concordo. Eu acho que criança só vai ter celular quando ela puder comprar, tá? Então, começou a trabalhar, ela tem na mente, a mente desenvolvida para saber diferenciar o bem e o mal, para saber entender o que é certo e errado, aí sim ela pode ter um celular. Enquanto ela é uma criança de 9, 10, 11 anos, ela não pode ter, ou então ela vai ter que ter ali uma vigilância muito grande, coisa que eu duvido que consiga, né? Uma vigilância muito grande para que essa criança não seja apresentada nessa idade a pornografia. E a pornografia hoje ela causa aí uma
um prejuízo enorme para a criança, para a mente da criança. E isso está acontecendo hoje. Então, esse negócio aí de, não, você não pode ser, você tem que experimentar aqui, experimentar ali, você sai com pessoas, conheço mulheres que saíram com mais de 20 homens que saíram com mais de 20, 30 mulheres, e aí eu não entendo, irmãos, sinceramente, né, o porquê disso. Né? Para que esse comportamento? Um casamento abençoado, você do seu esposo seu ali, só vocês vendo a nudez um do outro, e essa é a vontade de Deus, que o homem e a mulher cheguem perante ele, na presença dele, os dois inviolados, né? Inviolados. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral e o ensino de várias coisas aí, acabei de falar, a erotização da infância, né? A criança está sendo erotizada, né? Muito cedo, irmãos. Muito cedo, eu fui entender o que era muita coisa em relação ao sexo, eu já tinha 16, 17, 18 anos, né? Hoje a criança aí de 7, 8 anos te dá uma aula de sexo e você não sabe nem como ela aprendeu. Porque ela está sendo erotizada, as músicas, né? Essas músicas, esses gêneros musicais de hoje, em que é levado em conta o corpo, né? Leva-se em conta o corpo, é bonito, o corpo em detrimento ao talento de cantar. Então você percebe aí, as grandes cantoras, abram aspas, algumas delas são até tidas como a fulana, a mulher do ano, né? Enfim, que não canta nada, irmãos. Que na verdade elas não cantam, elas fazem outras coisas e não cantam, a voz não tem, né? Eu sou do tempo antes de me converter, de cantores que cantavam, né? Te vê aí na igreja, aí do mundo, eu não gosto dessa palavra, mas vamos falar aqui, mundo gospel, né? O mundo cristão, a gente vê várias cantoras que cantam muito, e cantam, não precisam mostrar o corpo, elas mostram a voz. E infelizmente esse gênero musical de hoje tem colocado as nossas crianças, as crianças de Cristo, né? Sendo apresentada a erotização, a sexualidade muito cedo. E isso tem mudado o comportamento dessas crianças aí. A gente tem que estar muito atento nisso, até crianças dentro da igreja, viu, irmãos? Com tipo de roupa, né? Com tipo de música, com tipo de maquiagem. Tem crianças que se maquiam demais, irmãos. Isso não tá certo. Criança de 9, 8, 9, 10 não tem que se maquiar. Pra quê? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. A erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado. Então, tolera-se o pecado em detrimento ao que hoje é certo, ao politicamente correto. E nesse tolerar o pecado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. E sem santidade ninguém verá a Deus. E agora a gente vai para o nosso último tópico último subtópico do tópico 3, que é a dessacralização da vida. Né? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Então a gente não pode ser a favor de nada que tire a vida do ser humano. Só quem pode tirar a vida porque lhe pertence, né? É uma coisa emprestada. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. E quem dá o aval para essa morte é Deus. Só ele, como dono da vida, pode tirá-la, mas ninguém. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo deve ser cuidado, alimentado e preservado. O corpo, a gente até falou na aula passada, o corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, entretanto, está sendo, muitas pessoas, muitos crentes, irmãos, não está cuidando do corpo, não está cuidando da alimentação, não está preservando o templo de Deus. A Bíblia fala que aquele que destruir o seu templo, naquele dia Deus o destruirá. Não obstante aí a vulgarização do pecado, fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana, propagam-se aí a autonomia incondicional sobre o corpo, então não tem que ter ética, não tem que ter moral, meu corpo, minhas regras, eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Então, drogas, prostituição, adultério, aborto, homicídio, eutanásia, tudo que vai contra a vontade de Deus. Tudo. A gente tem um caso de suicídio na Bíblia, né? De Judas. Não lembro de ter visto o outro. Então, o Judas, ele comete ali um grave erro. Ele entrega Cristo aos sacerdotes. E aí ele percebe que fez uma bobagem, né? Então ele tenta se punir. Possivelmente, se ele tivesse pedido perdão a Deus, a Cristo, ele teria sido perdoado. Mas ele tenta se punir, ele já não era muito bom do juízo, né? E Deus foi tão misericordioso que foi com ele até o fim. Olha como Jesus é bom, irmãos. E aí a gente fala aqui de pecado, irmãos. Deus, ele odeia o pecado. Odeia, abomina, ojeriza o pecado. Mas ele ama, com todas as forças, o pecador. Coisa que o crente tem que fazer também. Porque Deus sabia que Judas ia aprontar o que aprontou.
Deus sabia que ia fazer o que fez, mas em nenhum momento Deus tratou Judas mal. Deus ficou com Judas até o fim. Quem sabe, né? Ele não se convertesse, ele não... mas infelizmente ele tentou se punir e perdeu a salvação por isso. Assim o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado, né? A criatura de modo proposital afronta a vontade do Criador. Então você tem um corpo, você é feito de uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? E a Bíblia deixa muito claro o que vai acontecer com os três: o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma aguarda o julgamento ali no paraíso. Então a gente tem que ter aí muito cuidado com o corpo agora, cuidar desse corpo agora, tratar bem desse corpo agora. Açúcar, gordura, noite sem dormir, sabe? Trabalho demais, igreja de menos, oração de menos. Então a gente tem que aí dosar. Eu tenho que me alimentar bem. O arroz, o feijão, a carne, a salada, tal, bonitinho, tudo temperadinho, sem muito sal, que é a comida do corpo. Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que ler a palavra, tenho que culturar, que é a comida da alma. Porque quando a tricotomia, ela separar, isso acontece na morte do crente, na morte de uma pessoa qualquer, quando a tricotomia separa, aí começa o problema. Se aqui, quando ela estava junto, eu não fiz certo. Então a tricotomia hoje ela é uma coisa só. São 3 em 1. Só que essa tricotomia será separada no dia da morte. O espírito volta a Deus que o deu, a terra, o corpo volta à terra, o pó que o era, e a alma... E aí? Aí é o problema. Então, cuidado hoje, cuidemos hoje, fazemos hoje, para quando acontecer a separação da tricotomia, tudo acontecer na vontade de Deus e a contento de Deus. Amém? Aqui a nossa conclusão, deixa muito claro aqui, a relativização do pecado, que o restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez, exclusivismo moral em detrimento de causas sociais. Igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à raça humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia a injustiça contra o seu próximo. Perdão, irmãos. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Lembrando os irmãos que toda e qualquer afronta a Deus, toda e qualquer obediência a Deus, toda e qualquer lei que vai contra a vontade de Deus, ela é implementada por Satanás, tá? Ela é implementada, diabólico. É o próprio diabo, os seus anjos é que fazem isso, usando pessoas que infelizmente ainda não conhecem a verdade. Assim como eu um dia, assim como você um dia. E então nós não temos que ter raiva das pessoas. Nós não temos que odiar, até porque nós não fomos chamados para odiar o mundo. Nós somos chamados para pregar a palavra para o mundo. Nós somos chamados para falar a verdade. Para falar que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus cura. Esse é o nosso papel. O julgamento do mundo quem vai fazer é Cristo e não a gente. Nós estamos aqui com o único intuito de falar de Jesus, de pregar a palavra de Deus, para quem quiser ouvir. Amém? Então aqui a gente finaliza aí mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, muito, muito, muito interessante, irmãos, muito boa. Eu convido os irmãos a estar domingo, agora dia 2, né, que é dia 2 de julho, deixa eu ter certeza aqui se é isso, para não falar a data errada para os irmãos. Isso, dia 2 de julho, convido os irmãos a estar lá para aprender a palavra de Deus, para nos instruirmos aí dentro da palavra, para que a gente possa, além de nos defender, né, nos defender aí das astutas ciladas do diabo, a gente possa também pregar a palavra e possa ajudar as pessoas a mostrar o caminho da salvação para elas, amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.